Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Agora sim. Somos poucos, mas almoçamos bem, graças a Deus. E estamos felizes porque hoje é o último domingo do ano. E nós estamos aqui, vivos. Isso é um privilégio, não é? Glórias a Deus. E estamos aqui para servir e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Nós agradecemos a todos os irmãos que aqui estão, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção desse culto que vamos prestar ao Senhor. O irmão Fábio, por favor, leve a Deus uma palavra de oração. Pai eterno, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nesta hora. Colocamos, Senhor, este último domingo de prestação de culto a Ti deste ano. Gratos somos por todas as bênçãos recebidas durante o ano e pelas lutas também, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a caminhar contigo, a despeito da adversidade, a despeito das lutas, e concedendo-nos vitória, ó Pai, a cada família, a cada situação, vitórias na vida emocional, sentimental, familiar, espiritual, na saúde financeira. Em tudo o Senhor nos proporcionou momentos agradáveis, Senhor. E aqueles momentos difíceis, o Senhor esteve ao nosso lado e continuará conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano que se finda. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ocorreu neste ano. Ser propício a nós, ó Pai, ser propício a esta igreja, ser propício aos teus servos. Guarda-nos, acompanha-nos, Senhor, no resto deste ano e no início do ano que se inicia, ó Pai, para que seja um ano de bênção e que teu Santo Espírito nos ilumine, nos direcione, nos oriente, Senhor, para andarmos contigo. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos nos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Em Salmo de número 118, nós vamos fazer uma leitura responsiva. E todos vão participar, é um texto longo, mas é um texto lindo. E Salmo 118. E é um texto assim maravilhoso que nós estamos alegres. É um texto de alegria do justo pelo Salvador. E nós adoramos ao Senhor nessa noite. Nós glorificamos o seu nome e louvamos porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer um homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados,
mas em nome do Senhor a destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei antes, viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outro da casa do Senhor, nós vós abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos prestaram atenção, nós começamos render graças ao Senhor e terminou o salmo com render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós vemos aí o salmista falando de momentos difíceis que ele passou, mas ele convida toda a igreja a alegrar-se no Senhor. Este é o dia, este é o domingo que o Senhor fez, o último domingo do ano. Este é o último dia do ano que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, porque quando nós voltarmos vai ser um novo ano. E nós passamos por tempos difíceis. Teve alguns que até passaram à beira da morte, não é verdade? E o Senhor nos livrou. O salmista aqui, ele exalta o nome do Senhor pelo livramento, e nós também o exaltamos. O exaltamos porque Ele nos livrou, Ele tem cuidado de nós com o seu braço e a sua mão poderosa. Então vamos adorar ao Senhor. Graças
misericórdia, demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu
Glória a Deus. Pode sentar-se. Grandes coisas estão acontecendo neste lugar. Você crê? Amém. O Senhor está sondando a nossa mente e o nosso coração. E o Senhor está entrando com providência naquilo que nós tanto precisamos, naquilo que você necessita, a sua família. Creia, creia. Grandes coisas o Senhor já tem feito. O Salmo de número 126 diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Agora é o tempo de você depositar a sua oferta, o seu dízimo de gratidão ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito durante esse ano por nós, irmãos. Jamais faltou o pão de cada dia à nossa mesa, não é verdade? Nós sempre tivemos até para ajudar as outras pessoas. O Senhor sempre nos deu com abundância e é uma promessa dele. Ele promete que aquele que for fiel, Ele honra. E Ele tem honrado cada um de nós e por isso nós somos gratos. Então nós vamos estar cantando esse louvor e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, aqueles que estão assistindo, eu acho ruim falar assistindo, né? Porque culto a gente não assiste, a gente presta. Então os irmãos que estão do outro lado da tela prestando culto ao Senhor, também têm a oportunidade de passar o seu Pix e também abençoar essa igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos nos colocar de pé outra vez para nós cantarmos esse outro louvor. Se dor
nossa felicidade, não é? Nós somos felizes de fato, não precisamos fazer mais nada, Ele já fez tudo por nós. E Ele preenche a paz dEle, que excede todo entendimento, preenche o nosso coração de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos nesse momento, irmãos, fugir um pouquinho aqui da programação aqui, e eu vou abrir para a igreja participar em frases, contar, ou você conta um testemunho rapidinho. Eu mesmo já vou contar o meu. Nós somos muito felizes pela nossa netinha Gabriela. Ela é um milagre de Deus. Os irmãos sabem, já contamos o nosso testemunho aqui da vida da Daniele, e todos os órgãos dela foram tirados para fora, porque ela teve uma infecção generalizada da apêndice, e nós vemos que o Senhor fez esse milagre. E nós estamos curtindo muito, nos alegramos com a chegada da Gabriela. Louvado seja o nome do Senhor por esse ano sermos tão privilegiados de termos essa bênção conosco. Mais algum irmão quer contar um testemunho, algo que aconteceu nesse ano, exaltando o nome do Senhor? Irmã, um momento, por favor. Alguém pode levar um microfone para ela, por favor? Fique ali, viu, Cleide, para você. Eu agradeço a Deus também pela vida do meu marido, né? O Sérgio, você sabe, né? 36 dias no hospital, né? E também foi uma bênção na vida dele, né? Que ele ficou muito mal, né? Eu pensei que ele não ia sair do hospital vivo, né? Mas Deus, eu agradeço a Deus que Deus honrou. Amém. Nós oramos, toda a igreja orou, e graças a Deus ele está bem. Por isso que eu sou grata a Deus, e também pela minha vida e pela minha família. Amém. Mais algum irmão? Bom, quero agradecer a Deus pela vida, mas os irmãos que participam dos cultos de oração às quarta-feiras sabem que esse ano eu passei, né, por uma luta grande com família, né? Com família, filhos, né? Nora, genro. Então foi assim uma tribulação enorme. E eu quero agradecer a Deus, porque quando foi, acho que uns 15 dias antes do Natal, eu falei para o Antônio, vamos começar a orar, né? Porque meus filhos foram criados dentro da igreja, né? Não sei se Deus sabe a vida deles com Deus, né? É curto, mas nós começamos a orar e estava até para a gente viajar, nós dois, né? Daí o Denis, não mãe, vem passar com a gente, né? A Dani passando com a família, e para honra e glória do Senhor, né? A família se reuniu no Natal, glória foi uma bênção. Pediu para estar orando, tanto na passagem do dia 24 para o dia 25, como no dia. Então, louvado seja Deus, né? Amém. Eu fiz o convite até para eles estarem aqui. Não disseram que não, mas não veio, né? Mas eu agradeço a Deus, que Deus é maravilhoso e responde às nossas orações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais algum irmão? Sandrinha. Só quero agradecer, né? A gente tendo saúde, minha família, meus pais, graças a Deus, tudo na santa paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais algum irmão? Mais alguém? Mais alguém? Bom, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Grandes coisas, a palavra de Deus diz aqui, fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Nós estamos aqui hoje, irmãos, gratos ao Senhor, com nosso coração repleto de felicidade,
por tantas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Aqui eu tenho o nosso livrinho, aqui é um caderninho de oração, que nós oramos às terças-feiras, nas quartas também. Os pedidos que são feitos estão todos aqui, irmãos. Muitos pedidos aqui o Senhor já respondeu. E tem pedidos que o Senhor está respondendo, mas o Senhor sempre responde. Nós devemos crer e esperar nele, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Nós vamos chamar as crianças para que venham à frente, para orarmos por elas. Hoje nós temos poucas crianças, nós temos muitos irmãos viajando. Que o Senhor guarde eles e traga de volta em paz e segurança. Ih, só a... Não tinha. Mais alguém? Não. Nós vamos pedir para a Letícia estar orando, agradecendo a Deus. Ah, que graça, já está andando, viu? Que graça, irmãos. Sapeca. Amém, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor, pela nossa casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, que o Senhor sustentou, que o Senhor deu saúde, deu paz, deu alegria. Obrigada, Senhor, pela vida das nossas crianças, que eles aproveitem as suas férias da melhor maneira, curtindo, brincando, se divertindo e o principal, não esquecendo de Ti, Senhor, que as famílias consigam, Senhor, todos os dias passar, Pai, aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, ensinar o Teu caminho. Que o coração deles esteja uma terra fértil para receber a Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, aquelas que estão viajando, que o Senhor as proteja, livre de todo mal e de todo perigo. Visitantes nós não temos, mas nós temos irmãos conosco. Nós estávamos com saudade da Jane, agora ela está trabalhando e segue uma escala, então não é sempre que ela pode estar conosco, mas nós louvamos a Deus, Jane, pela sua vida. Que o Senhor esteja falando profundamente ao seu coração. Na próxima quarta-feira já está nos grupos, né, que nós não teremos o culto de oração às 19h30. E que os irmãos estejam aproveitando a passagem de ano. Aproveite para se ajoelhar. Aproveite para agradecer. Aproveite para refletir tudo que o Senhor tem feito. Aproveite para fazer um novo compromisso com Cristo. Você está desanimado? Nós estamos recebendo um novo ano. Coloque diante de Deus o desejo do seu coração de ser mais fiel, de ser mais dedicado na obra do Senhor. Coloque no teu coração de fazer as coisas do Senhor com prazer, não empurrando que seja um peso, não. Deve ser um prazer servir ao Senhor. Então que o Senhor abençoe as nossas vidas, renove, traga renovo aos nossos corações, traga renovo no nosso ânimo, na nossa dedicação ao Senhor. E que o Senhor abençoe a nossa família, todos os nossos familiares, que o Senhor esteja entrando com salvação, como nós vimos o Senhor cuidando da vida do Sérgio, e ele é um novo homem. Nós fomos conversar com ele, ele tem um coração tão grato diante de Deus e reconhece o que Deus fez por ele. Esse é o nosso Deus, irmãos.
É o Deus que entra com provisão. É o Deus que entra com cura, com restauração. Então que o Senhor esteja abençoando a sua vida e trabalhando no teu coração, e que possamos seguir juntos, fiéis ao Senhor. Nós vamos agora louvar ao Senhor com mais um número, com mais um louvor, e que o Senhor seja engrandecido, porque Ele é vitorioso e nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé outra vez, irmãos, e vamos cantar com toda a nossa alma. Acho que todos os irmãos ali perceberam, tinham um recado, que no dia 31, alguns irmãos vão se reunir às 21 horas para estar aqui na igreja orando e confraternizando com comes e bebes. Toda a igreja está convidada a participar deste momento. E qualquer coisa pode procurar nossa irmã Regina para falar com ela. Bom? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele jamais muda. Não é verdade? Ele não é um Deus que deixa o seu servo para trás. Ele é um Deus poderoso, que as suas promessas são imensuráveis e sem fim. Esse é o nosso Deus. Tome posse das promessas do Senhor. Quando terminar o culto, irmãos, nós teremos uma confraternização, não é? Para aqueles irmãos que não podem vir na quarta-feira. Que hora, irmã, que vão se reunir? Às 9h da noite. Então, os irmãos que estão em casa e que não têm outro compromisso e puderem, venha também orar, não é? Receber o ano em oração é muito bom, não é verdade? O pastor está com a palavra. Amém, obrigado, irmã Inajá. Só reforçando, então, quem puder vir no dia 31, na próxima quarta-feira, venha e passe orando. Os irmãos que estiverem na live também, se quiser vir aqui, será bem-vindo. E quem não puder, na passagem de ano, lembre-se de fazer uma oração. Os que estiverem aqui vão estar orando. E os irmãos que estiverem em casa ou em algum compromisso, mas teve a virada, pare, ore. Mesmo se estiver com parente, amigos, faça uma oração de agradecimento, porque nós chegamos ao término do ano praticamente, né, irmãos? Hoje é o último domingo do mês de dezembro. Então, nós chegamos até aqui. Então, você tem que agradecer. Muitos não chegaram ao final do ano. Nós sabemos de alguns amigos, até colegas pastores, que partiram desta vida. E nós estamos aqui. Então, é motivo de agradecer. Então, sempre no dia 31, ore, depois comemore, depois veja os fogos, cumprimente todo mundo. Vá comer aquela ceia gostosa, mas ore agradecendo a Deus, porque você alcançou um novo ano. E está chegando aí, 2026 está batendo as portas. E nós vamos orar nesse momento, aquele momento de oração, pedindo a Deus que continue cuidando de nós, porque foi bom até aqui. Deus cuidou de nós, Deus nos protegeu, Deus nos alimentou, Deus nos vestiu, Deus manteve o nosso emprego, o nosso sustento. Deus permitiu estarmos respirando, estarmos com saúde. Então nós vamos orar nesse momento e nessa oração agradecer também pela água que veio aqui. Irmãos, não deixam faltar aqui, que bênção. Então nós temos sempre que agradecer a provisão de Deus. Então vamos orar, você é sentado mesmo aí, mas me acompanhe nesta oração de agradecimento aí. Vocês viram aí os testemunhos, agradecimentos. Então vamos orar comigo nesta oração. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, porque está chegando o final deste ano e o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz tantas coisas boas na nossa vida, que nós só temos palavras de agradecimento. Agradecemos pela saúde, agradecemos primeiramente pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos deu. Obrigado pela nossa família, Senhor, como é bom fazer parte de uma família, ter uma família, fazer parte de uma família, como é bom, Senhor. Obrigado pelas crianças que chegaram nesse ano, que são bênçãos. As crianças são bênçãos na nossa vida, Senhor.
Queremos te agradecer, ó Deus, pelas dificuldades também, porque através dela nós nos tornamos mais fortes, nós crescemos, nós amadurecemos, nós treinamos a nossa paciência, nós treinamos a nossa persistência. Então, até naqueles momentos que nós achamos não ser bons momentos, mas nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor nos ajudou a superá-los, nos ajudou a resolvê-los, Senhor. Porque se não é o Senhor na nossa vida, não sei o que seria. Talvez resolveríamos na nossa própria cabeça, e aí as consequências nós não sabemos. Mas quando o Senhor está no centro da nossa vida, nos ajudando, o Senhor nos direciona e ajuda a resolver os problemas. E nós te agradecemos, Senhor. Durante todo esse ano o Senhor fez isto. O Senhor nunca se afastou de nós. Muito embora alguns possam ter se sentido sozinhos, mas eu sei que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sozinhos. Sempre, o Senhor sempre está conosco. E somos agradecidos, Senhor, pelos momentos agradáveis que passamos com os nossos familiares, que passamos em viagem, de férias, no lazer. Ó Deus, te agradecemos também pelo trabalho deste ano que o Senhor nos deu, e nós conseguimos sustentar a nossa família, porque o nosso emprego veio do Senhor, o nosso sustento veio do Senhor. Então somos gratos. Somos gratos porque o Senhor nos manteve até aqui com saúde. Mas nós sabemos a trajetória que foi chegar até aqui para alguns que tiveram problemas sérios de saúde, mas que o Senhor resolveu. O milagre que o Senhor fez na vida da irmã Aline, ó Deus, nós não esquecemos. O milagre que o Senhor fez na vida da Jane Maciel, curando por completo, Senhor, nós não esquecemos. A cura que o Senhor deu permanentemente para a irmã Célia, nós não esquecemos, porque sabemos que o Senhor estava no negócio, estava cuidando da nossa saúde. Nós te agradecemos pelo milagre que o Senhor fez na vida da irmã Luciane, que foi um milagre, Senhor, da forma como se descobriu, da forma como se tratou. Foi um milagre que o Senhor deu a ela. E a vitória veio neste ano, Pai. Nós continuamos te pedindo, Senhor, por saúde, pela vida do irmão Marcos, ó Deus, que continua no processo. Mas sabemos que o Senhor está nesse processo. O Senhor está sustentando, dando força, dando ânimo, persistência, para que Ele também venha um dia aqui dar o testemunho e agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida do Sérgio, que a Mara pensou até que ele não resistiria, mas o Senhor também estava no processo da cura, no cuidado com ele. Nós temos visto um Sérgio diferente, um
Sérgio com temor do Senhor. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez na vida dele. Ó Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez na vida da irmã Maria José, ó Pai. A cirurgia que ela fez, a recuperação que ela já está tendo durante este ano. Somos gratos, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida da família da irmã Cida e do irmão Antônio, Senhor. Obrigado porque a tua mão poderosa tocou ali nos seus filhos, genro, nora. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Alguns fizeram viagens longas e voltaram em paz. Outros ainda estão em viagem, Senhor. Eu te peço que o Senhor cuide deles também. E se eu esqueci de algum nome, ó Pai, eu quero mesmo assim agradecer, porque o Senhor não esquece. Nossa memória é fraca, mas o Senhor não esquece de nós. E muito obrigado por não desistir de nós, por permanecer próximo de nós, mesmo o Senhor sabendo quem somos nós, cada um de nós. E mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos dá misericórdia, graça, amor, compaixão. O Senhor cuida de nós, sem ao menos merecermos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela Keren, que chegou a este mundo neste ano, Deus, abençoando a vida da Emanuele, do Reinaldo, Pai, obrigado. Ó Deus, obrigado pela netinha da irmã Cleide, ó Deus, que veio a este mundo trazendo alegria para seus familiares. Obrigado pela Gabriela, que foi um milagre, Senhor, ela ter nascido. Essa netinha tão especial. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo ministério, pelos ministérios da tua igreja, em especial o ministério pastoral, Pai, que o Senhor tem confiado a nós. Obrigado, Senhor. Nos capacite, nos conduza, nos ensine, nos dê paciência, nos dê controle, persistência, sabedoria, para que possamos lidar, Senhor, com tantos problemas adversos. Cuida da tua igreja aqui nesse lugar, ó Deus, porque sabemos que a Igreja Batista Metropolitana não é a única. Todas as igrejas têm dificuldades, têm problemas, mas o Senhor tem nos ajudado, tem superado, Senhor, e tem nos ajudado a superar. E por isso nós somos gratos, nós agradecemos, Senhor, por um ano cheio de lutas, dificuldades, adversidades, mas um ano de muitas bênçãos também, de muita coisa boa que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Pai. E continue fazendo em 2026 o que o Senhor fez em 2025 por nós, meu Pai. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Um dueto agora, né? Tem um dueto.
O Senhor Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições. Mas Ele diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também diz que estaria conosco em todos os dias. Em todos os dias de 2025 Ele esteve conosco. Em todos os dias de 2026 que Ele nos dará a certeza que Ele estará conosco. E tem uma passagem da Bíblia que eu amo muito, que é: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a vida, nem a morte, nem os problemas, nem a falta de dinheiro, nem a falta de saúde, nem a falta de amor, muitas vezes. Nada nos separará do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nunca percamos o prazer de adorá-lo. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me exalta todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém. Quero agradecer também todos os irmãos que participaram pela live durante esse ano. Graças a Deus, muitos no presencial aqui, maravilha. Mas agradecemos aqueles que também acompanharam aí pela live. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus e meditar um pouco nesta última palavra, essa última mensagem aqui do último domingo do ano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Diz o seguinte a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler todos juntos? Vamos no 3, 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amém. E só mais um texto também que se encontra em Jeremias 29, 11, que tem a ver com o propósito de Deus. Nós vamos meditar nesta noite, irmãos, sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Jeremias 29, 11, também diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Os propósitos de Deus para nossa vida. Eu sei que o tempo já está avançado, irmãos. Nós teremos uma ceia, não quero me delongar, porque assim como no Natal, vai ter uma agora também hoje, né? Aliás, no domingo passado teve, hoje também. Mas vamos meditar um pouco sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. É o último domingo do mês de dezembro do ano. Propósito, o que é propósito? Propósito é aquilo que nos dá sentido, que nos dá direção, que nos dá
finalidade. E propósitos de Deus? E propósito de Deus? Propósitos de Deus são planos ou objetivos definidos por Ele para a nossa conduta, que proporciona a nossa felicidade. Percebam que o versículo Jeremias 29:11 complementa o Romanos 8:28, porque Deus só tem pensamentos de bom e de bem para nós, nada de mal. Então vamos ver quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos nos debruçar pelo menos em 4 deles. Primeiro, o propósito dos relacionamentos. Lá em Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pastor, o que isso aí tem a ver com comunhão? Irmãos, você acha que Deus faria um ser segundo a sua imagem e semelhança? Nós não somos iguais a Deus, mas nós temos semelhanças com Deus. Por exemplo, alegria, Deus se alegra. Tristeza, Deus se entristece também. Nós amamos, Deus também ama. Então Ele criou um ser humano à sua imagem e semelhança para que pudesse se relacionar com o homem. E será que isso acontecia? Claro, já no primeiro casal. A primeira matriz ali, Deus criou o homem, a mulher, e na viração do dia, no entardecer, todos os dias, Deus vinha falar com o homem, com a sua esposa, Eva. Olha só, comunhão. Então, quando nós nos convertemos, enquanto nós somos do mundo, somos ateus, somos à toa, a gente não tem essa comunhão, não tem ativa essa vida espiritual. Mas assim que a gente se converte, nós temos esse desejo de ter essa comunhão vertical com Deus. E Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo com Ele. Está dentro do propósito de Deus um relacionamento sadio, perfeito, diário, constante, de petição, mas também de agradecimento, que a gente pede, mas a gente agradece. E relacionamento, irmãos, é algo muito profundo com Deus. A gente chama de relacionamento vertical. E Deus também, por sua parte, da sua parte, Ele também quer se relacionar conosco, mas não como servos. Todos nós falamos que somos servos de Deus, e na realidade somos servos, né? É que a palavra servo no grego significa doulos. Doulos significa escravo. Então nós somos escravos de Deus. Mas você sabe que Deus, Ele não quer se relacionar como um escravo e o seu senhor. Ele quer um relacionamento de pai para filho, que tem mais intimidade, tem mais proximidade. Então quando você se relacionar com Deus, por isso na oração a gente fala: Pai nosso, Pai meu, Pai seu, Pai nosso, que estás nos céus, que está aqui, que está na terra, que está dentro de você, através do Espírito Santo. E antes de fazermos algo para Deus, porque a gente pensa assim: não, eu sou servo de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Se eu não fizer alguma coisa para Deus, não está legal, não estou servindo a Deus. Mas eu quero te dizer para você o seguinte: que antes de fazer algo para Deus, é preciso andar com Deus, é preciso se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está mais interessado no que você está se tornando
do que naquilo que você está fazendo. Fala, pastor, será que Deus não está reconhecendo o que eu estou fazendo? Não é isso, não é o que eu estou dizendo. Mas Ele se interessa mais pela pessoa que você está se tornando, como um ser relacional com Ele, do que o que você faz. Tanto é que as obras não salvam ninguém. Relacionamentos, então, vocês sabem que são importantíssimos na nossa vida. E os relacionamentos, agora de forma geral, eles nos ajudam, nos completam. E alguns relacionamentos até nos testam, nos provam. Deus nos criou ser relacional, relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Nós somos seres sociais. Deus nos criou assim. Você vai na padaria comprar pão, você tem um relacionamento relâmpago com alguém ali para comprar pão. Você vai na farmácia, você vai trabalhar, você vai pegar um transporte público, você vai no mercado, enfim. Você vai visitar um parente, um amigo, você vai conversar com a esposa, com o marido. Tudo isso é relacionamento. E nós somos seres relacionais, e isso é importante para nós. Porque os relacionamentos nos ajudam muito. Alguns até nos causam dor, mas mesmo assim, ainda somos seres relacionais. É preciso cultivar relacionamentos. O objetivo dos relacionamentos é nos tornarmos seres completos, não perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas seres completos, que nós venhamos a nos completar. Então, numa troca de ideia ali, comendo alguma coisa ali na igreja, você conversa com algum irmão, você aprende, você cresce, desenvolve. Conversando ali com a Sandra, você sabe que você pode ir lá onde ela trabalha, que lá ela sabe os dias que tem menos pessoas, que pode ajudar. Está te completando em alguma coisa. Precisamos aprender a nos relacionar até com as pessoas que não gostamos. Pastor, não fala isso. Não fala isso. Mas eu falo. Nós precisamos nos relacionar até com pessoas que nós não gostamos. Porque seria fácil a gente se relacionar somente com quem gosta de nós e de quem nós gostamos. Mas, por exemplo, nós temos relacionamentos com o nosso chefe, ou com a nossa chefe. Nem sempre o nosso chefe e a nossa chefe estará de bom humor. Mas você vai precisar falar com ele, falar com ela. Às vezes você não gosta dela, você gosta dela como daquele chefe, daquela líder, como profissional. Mas não gosta como pessoa. Mas aí, dá para separar um do outro? Não dá, você tem que se relacionar com aquela pessoa. Então, mesmo com quem a gente não goste, a gente precisa se relacionar. Aí você vem na igreja, eu não gosto do irmão tal, mas tem que se relacionar com ele também. Tem que se relacionar com ela também. Pastor, só está forçando. Não, isso é relacionamento, irmãos. Deus nos criou para nós nos relacionarmos. Tem relacionamentos difíceis, outros mais fáceis, mas todos são importantes para nós, irmãos. E como eu estou falando de propósito, e dentro da área de relacionamento, porque chega esse final de ano, a gente começa a fazer propósitos. Eu fiz um para mim, todo ano eu estou repetindo esse propósito, mas ainda não estou conseguindo. Uma vez você ore por mim. Eu queria emagrecer um pouco.
mas não estou conseguindo. Mas orem por mim. E todo ano eu estou repetindo isso para mim mesmo. Não vou. Não, mas aí as abençoadas vai e faz umas ceias aí. No domingo passado, hoje também tem. E aí como é que fica? Aí é difícil. Mas esse momento é momento da gente fazer propósito para com Deus, para conosco mesmo, para com a nossa família. E eu vou lançar um desafio para todos nós, que vale para todos nós, inclusive para mim. O propósito é de sermos pessoas melhores. De sermos pessoas melhores. De melhorar o nosso humor. De melhorar a nossa arrogância. De melhorar a nossa antipatia. De ser mais alegre. De ser mais sociáveis. É um propósito bom, salutar, que vale para todos nós, sermos pessoas melhores. E dentro desse propósito, isso que eu vou falar vai ajudar você, vai ajudar a igreja e principalmente o pastor. Quando alguém fizer algum comentário sobre a vida de alguém com você, ore por quem veio fazer o comentário e ore pela vítima, por aquele que era o assunto. É importante a gente fazer isso, orar. É importante não multiplicar, não falar para os outros. Chegou até você, para e você ora. Não transmite, quebra essa corrente. Tem uma corrente do mal. Deus só quer bem para nós, mas tem uma corrente do mal que um fala para um, outro fala para o outro. Às vezes aumenta, às vezes distorce, às vezes fala totalmente contrário. O propósito tem que ser de entregar o problema nas mãos do Senhor. Orar pela pessoa que veio falar, que não deveria estar falando, e pela pessoa que está sendo falada. Procure cuidar bem da sua vida e da sua família, e do reino de Deus, e da obra de Deus. Se a gente fizer assim, se a gente cuidar da nossa vida, da nossa família, do reino de Deus, não vai sobrar tempo para falar da vida dos outros. Não vai. Se a gente fizer esse propósito, se a gente se concentrar mais, e olha que só aí tem assunto para chuchu, hein? Cuidar da nossa vida, que é um assunto, é dar um livro. A nossa vida é dar um livro. Cuidar da família. Quanta gente na família que a gente tem, né? Tem pai, as mães, filhos, netos, sobrinhos. Olha quanta gente para a gente cuidar. Do reino de Deus que a gente precisa cuidar. Fazendo isso assim, vai ser bem para você, para a igreja, para as famílias, para mim. Eu estou legislando em causa própria aqui. Mas é importante, dentro dos relacionamentos, a gente se relacionar com quem não gosta da gente. E quando alguém vier falar para você, não reproduza. Outro propósito é o propósito de sermos transformados. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra, que é o nosso Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, aqui o propósito de Deus é de transformar cada um de nós, como se fosse um barro mole. Um barro que está sujeito a perder a forma, a quebrar e precisar ser refeito e ser aperfeiçoado e crescer e amadurecer. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida.
de nos transformarmos. Como eu disse no meu propósito, de transformar em pessoas melhores. O nosso relacionamento com Deus provoca mudanças, provoca transformações. Se você não quiser ser transformado, então não tenha relacionamento com Deus. Se você não quer que Ele toque na ferida, não fale com Ele. Mas se você quiser ser uma pessoa melhor, quiser que Deus te ajude, querer que Ele te transforme, então tenha um intenso relacionamento com Deus. O processo de transformação dói, mas produz frutos. Dói. Quando Deus está tocando na nossa vida, que é para o nosso bem, a gente não gosta muito no início, mas ela produz frutos. Frutos de crescimento, maturidade e santificação. Você vai se tornar um cristão melhor. E se tornando um cristão melhor, você se torna uma pessoa melhor. Deixa de ser tão chato. Deixa de ser tão chata. De implicar com qualquer coisa. Por quê? Porque você vai ver que tem coisas maiores para se preocupar. Coisas que têm mais valor do que se preocupar com coisas materiais pequenas. Às vezes é picuinhas que a gente se preocupa, e através dessas coisas materiais, picuinhas, a gente entristece aqueles que estão próximos de nós. Mas Deus quer transformar. O propósito de Deus é transformação. Fazer é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é ser, e não é fazer. Se você tem crescido andando com Deus, eu quero te parabenizar. Meus parabéns, se você tem crescido andando com Deus, parabéns. Você está no centro dos propósitos de Deus. Outro propósito de Deus, meus irmãos, é de nos transformar em verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24 diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Adorar não é ter uma posição, é ter disposição. Entenderam? Adorar não é ter posição. Que posição que eu tenho na igreja? De louvor? Não, é disposição. Disposição em servir, disposição em relacionar-se, disposição em crescer. Disposição vale mais do que posição. Adorar é ser um abençoador. Adorar não é só cantar. A gente pensa que é só cantar aqui, estou adorando a Deus. Não, você adora com as suas atitudes, com os seus pensamentos e com as suas palavras. É assim que nós somos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Um verdadeiro adorador, ele é abençoador. E sendo abençoador, ele é abençoado. Toda vez que você leva a bênção para alguém, por mais simples que seja essa bênção, você está sendo um abençoador, você está sendo um adorador. E em contrapartida, Deus está vendo, e o texto diz que Deus procura esses que adoram em espírito e em verdade. Deus procura. É uma das poucas, talvez a única passagem que a gente vê de Deus procurando alguém. É o verdadeiro adorador, ele procura. Até no meio da igreja ele procura. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Da mesma boca que sai o louvor,
Não pode sair mentiras e intrigas. Jamais. Como isso pode acontecer? Um adorador vive a verdade, plena verdade. Ser um verdadeiro adorador implica em ter cuidado com o nosso comportamento, gestos, atitudes e palavras. Está intrinsecamente ligado. O verdadeiro adorador, comportamento, pensamentos e palavras. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com os seus pensamentos, por onde eles têm te levado. Cuidado com as tuas palavras, o que você tem falado por aí. Adorar é amar na prática, é ajudar, é ouvir, é apoiar, é cuidar. Adorar é amar. Amar é adorar. E adorar e amar é ajudar. Quantas pessoas você ajudou esse ano? Eu não estou dizendo só financeiramente, mas tem várias formas de ajudarmos que não seja em dinheiro. Mas quantas pessoas você já ajudou? Com uma cesta básica, com uma palavra de ânimo, de incentivo, levantando alguém que está triste e caído. Isso é função do verdadeiro adorador. Está vendo que não é só cantar? É muito mais profundo, é muito mais completo. Então, todas as vezes que você ajudar, que você emprestar o ouvido para alguém, quando você apoiar alguém, quando você cuidar de alguém, você também está adorando. Mas pastor, eu não estou fazendo nada para Deus. Você é que pensa. Está fazendo mais do que você pensa. Quando nós fazemos para um desses pequeninos, nós estamos fazendo para Deus. Quando nós fazemos para um nosso familiar que está com problema sério de saúde, você ora. Quando você ora por alguém na igreja que está com um problema grande, difícil de saúde, você está adorando. Você é adorador. Entre no propósito de Deus e seja um verdadeiro adorador. E finalizando, irmão, tem outras ramificações de propósito de Deus. Nós vamos ficar somente com mais essa daqui, porque eu sei que os irmãos estão sentindo o cheirinho ali da ceia ali, estou sabendo. O propósito, esse é de Deus, é de permanecer conosco nos momentos de dor. O Salmo 34, 18, 19 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Quando a gente lê os versículos assim, irmãos, eu sinto um conforto na alma, às vezes um arrepio nos pelos do braço, mas eu sinto um conforto. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Passar por momentos de dor não significa que seja o fim. Às vezes bate o desânimo, bate uma certa tristeza, mas eu quero falar aqui para vocês, nesse último ponto, já quase encerrando, daqui 40 minutos a gente encerra, mas falando aqui para vocês, Deus nunca vai se afastar de vocês.
Jamais. Então vocês nunca podem falar assim: todo mundo saiu aqui de casa, foi para um lugar e eu estou aqui sozinho. E eu estou aqui sozinha. Não, você não está sozinho. Você não está sozinha. Às vezes a gente passa por um problema difícil. Por mais que as pessoas estejam ali orando e falando, parece que a gente está sozinho. Você não está sozinho. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O fato de passarmos por adversidade, e eu sei que esse ano você passou, pelo menos uma, eu sei que passou. O fato de passarmos por adversidades não quer dizer que Deus nos abandonou, jamais. Tire essa ideia da cabeça. Pastor, mas eu até pequei. Não deveria. Aí eu faço das palavras de Jesus: vai e não peques mais. Arrependa-se do seu pecado, vai e não cometa mais. E volte para a comunhão. Ninguém gosta de passar pelo processo da dor, ninguém gosta. Mas este ano, acredito que todos nós passamos por algum momento de dor. Ou dor física, no corpo, ou dor na alma, ou algum tipo de dor psíquica. Deve ter passado. Você é ser humano, é suscetível a dor, está sujeito a passar por dor. Mas presta atenção, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. A dor nos ensina muitas coisas. Ninguém gosta de passar por esse processo de dor. Mas quando você estiver passando por dor, você fala com Deus: Senhor. Não fala para Deus: por que eu estou passando por isso? Fala assim: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Que aprendizado o Senhor está me ensinando? Então, em vez de reclamar, vamos crescer e aproveitar esses momentos de dor, que são inevitáveis na maioria das vezes. Alguns nem dependem de nós, alguns são fatores externos. Mas aprenda com a dor, aprenda. Independente de qual tipo de dor, aprenda com ela. José, ele passou pela prisão, sofreu. Vocês conhecem a história dele. Vendido pelos irmãos, humilhado, foi acusado de crime que ele não cometeu. Mas Deus o tornou o quê? Governador do Egito. Davi enfrentou várias vezes o deserto, perseguição, gente querendo da própria família querendo matar ele. E o que Deus fez? Fez ele subir no trono. Foi rei de Israel. Então, meus irmãos, a gente percebe que Deus trabalha conosco até naqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos que você acha que Deus te abandonou, que você está sozinho, mas tudo Ele tem um propósito. Pastor, mas Deus tem um propósito na dor? Tem. Existe a vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus permite, até para você se aproximar mais dEle. Pastor, mas não sei. O quão distante você está de Deus? E quantas coisas acontecem para você se lembrar ao menos e se aproximar de Deus? O gosto da vitória vem quando você experimentou e superou a dor. Não é só experimentar, é superar a dor. Aprender a conviver. Passando pela dor,
por uma dor, você acaba espirrando fogo para tudo quanto é lado. E a gente não deve agir dessa forma. Principalmente quem está próximo de nós, a nossa família, pode respingar uma fagulha e machucar. Então o gosto da vitória só virá quando alguém experimentou e superou a dor. O processo de dor que passamos nos prepara para vivermos o melhor de Deus. O melhor de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que há muitos melhores de Deus na sua vida ainda. Deus tem muita coisa boa ainda para fazer na sua vida, para deixar acontecer na sua vida. Tem muita coisa boa. Então, quando você entender esses propósitos de Deus que nós vimos até agora, que eu sei que pode ter causado até um pouquinho de dor, essa última mensagem do ano pode ser que tenha causado um pouquinho de dor no seu coração, nas suas emoções, mas foi Deus que mandou passar essa mensagem, irmãos. Sabia que mensagem eu passar no final do ano, Senhor? E veio essa palavra, propósito. O propósito dos relacionamentos, irmãos. Presta atenção nos que Deus vai estar falando com você. Às vezes pessoas estranhas vão estar falando com você. Às vezes nem é da sua fé, vai estar falando coisas boas para você. O propósito de sermos transformados, de deixar Deus nos transformar a cada dia. O propósito que é dele agora de permanecer conosco nos piores momentos da nossa vida. E o propósito de sermos verdadeiros adoradores. Nunca, pelo menos esses 4 que nós falamos nessa noite, irmãos, já vamos encerrar. Pelo menos esses 4 propósitos que fique gravado no nosso coração. Que mensagem foi aquela? Foi a última do ano. Foi falado sobre o quê? Propósitos. Propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Esse aqui são os propósitos de Deus para a nossa vida. Queira você goste ou não, queira ou não. Irmãos, quando nós abraçamos a fé, nós temos que abraçar também os propósitos de Deus. Como diz Jeremias, são pensamentos de bem e não de mal. Ele quer o nosso bem. Então tudo que Deus faz para nós visa nossa felicidade e visa o nosso bem. Mesmo que você pense ao contrário. Mesmo que você pense ao contrário, mas a intenção de Deus sempre vai ser o bem para mim e para você. Amém, meus irmãos? Esteja atento ao propósito de Deus e obedeça quando Deus falar. Fique atento ao falar de Deus. Deus fala principalmente através da sua palavra. Deus usa irmãos, Deus usa pregadores, Deus usa familiares, Deus usa quem Ele quiser. Às vezes Ele usa até o diabo para nos despertar. Ele usa quem Ele quiser. Deus é Deus. Que Ele continue realizando os propósitos dEle na nossa vida, irmãos, no próximo ano. Assim como Ele fez esses propósitos na nossa vida em 2025, que em 2026 Ele também venha com propósitos semelhantes a estes. Porque nós sabemos que tem mais. Aqui na palavra de Deus, se você for ver, tem muito mais. E que Ele possa te abençoar em 2026, assim como abençoou em 2025. E que você possa entender os propósitos dEle para o próximo ano. Não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos o que acontece amanhã. Eu não sei. Mas em todos os acontecimentos Deus vai estar presente.
direcionando. Deixe Deus direcionar a sua vida. Deixe Deus colocar os propósitos dele na sua vida. Cuidar da sua vida. Nós cuidamos muito mal da nossa vida. Dos outros, então, mais mal ainda. Mas peça a Deus que cuide da nossa, cuide da dos outros. E que possamos ter um excelente 2026 com Deus no coração. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar encerrando o culto desta noite. Desculpa o horário, irmão, mas Deus mandou eu falar, eu falei. Eu fui até meio contra o espírito ali, que era 5, mas eu, por conta própria, cortei 1, ficou só 4. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez conosco e para nós durante este ano de 2025, Pai. E pedimos um 2026 tão abençoado quanto foi este, Pai. Abençoe as nossas famílias, as nossas vidas. Queremos ser verdadeiros adoradores, Senhor, que adorem em espírito e em verdade. Continue falando sempre conosco, meu Pai. Nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Continue derramando a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade para conosco, meu Pai. Ó Deus, abençoe esse alimento que o Senhor já preparou ali na cantina, Senhor, com as irmãs abençoadas. Não deixe, Senhor, que nada falte no nosso lar, assim como o Senhor não deixou faltar em 2025, que o Senhor não deixe faltar em 2026. Que possamos ter mais cultos de oração, cultos de adoração, onde o Senhor é o centro. Ó Pai, abençoe cada irmão da live que esteve nos acompanhando durante esse ano. E continue nos abençoando em 2026, meu Pai. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Vão na paz. Que Deus abençoe a todos.